amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende e venho hoje mais uma vez aqui, diretamente de Angra dos Reis, para vocês falar do Vasco, falar hoje um assunto que a gente precisa, precisa debater, a gente precisa colocar na mesa, é sobre o que está acontecendo, por que o Vasco entrou nessa situação deplorável. Eu vou dar aqui para vocês quatro motivos que eu penso, que eu acho, através de minhas pesquisas, conversa com um, conversa com outro, a gente chega a algumas conclusões. E tem 4 motivos que eu, Fernando Rezende, considero que são os motivos pelos quais o Vasco chegou no fundo do poço. Algo sem precedentes. O Vasco já passou por alguns momentos ruins, mas o atual momento chega, sem dúvida, a ser o pior momento do Vasco em toda a sua história. Vamos falar muito disso e eu vou dar os 4 motivos. E o 4º motivo, no final do vídeo, é o principal. É o principal motivo pelo qual o Vasco está nessa situação. Mas antes da gente falar nisso, eu tenho aquele pedido a fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona aí o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, ajude o nosso canal a crescer e ajude o nosso canal a atingir a meta dos 5.000 inscritos, que não depende apenas de mim, depende também de vocês, é fácil, é só se inscrever aí, O nosso canal é um canal pequeno, um canal simples, um canal feito com muita dedicação, com muito carinho, e com muito sentimento de Vasco, que aqui é de vascaíno para vascaíno, tá bom? Então quebra esse galho, dá essa moral, se inscreve no nosso canal. Vamos lá, gente. Primeiro motivo, e olha que o 4º motivo para mim é o principal, hein? Primeiro motivo pelo qual o Vasco está nessa situação, como que o Vasco chegou nessa situação? Para mim, motivo 1 é a falta de organização interna. O Vasco hoje é um emaranhado de amigos que ocupam postos, funções de diretoria, de supervisão, gente incompetente, O Vasco hoje é o único time da Série A que tem no comando do seu futebol, no comando do Vasco, 2 ex-jogadores. Ser bom jogador não significa ser um bom gestor. E o Pedrinho e o Felipe são prova disso. O Vasco hoje é administrativamente incompetente, não consegue se organizar, o Vasco não tem comando. O Vasco hoje é comandado por empresários, Tanto é que aí, trouxe Thiago Mendes quando nós já tínhamos vários volantes no elenco. E agora já estão querendo trazer o Cauã Barros também, que também é um volante. Quer dizer, isso é imposição de empresários. Então, primeiro motivo é a falta de organização interna. O Vasco é totalmente desorganizado e é um dos motivos pelos quais o Vasco está nessa situação. Segundo motivo que levou o Vasco a hoje estar a um passo da zona de rebaixamento. O segundo motivo é a qualidade do elenco. O Vasco hoje é um elenco fraco, um elenco que não é digno das histórias, das tradições do Vasco. O elenco do Vasco hoje é ruim, é fraco. Não temos jogadores à altura que nos dê esperança de mudança de panorama, Então, o elenco do Vasco é fraco, que também é fruto do primeiro motivo, que é a desorganização interna. Então, uma diretoria incompetente forma um elenco ruim. Hoje o Vasco não tem nem um time que possa se chamar de competitivo, muito menos reserva. Está aí a prova, Coutinho se machuca, Felipe Coutinho, e a gente fica sem um meia atacante. Não tem, o Vasco hoje não tem. Bota quem? Garré, Alex Teixeira. Então o segundo motivo para mim é esse, qualidade do elenco que é fraco. Não, espera aí, porque o 4º motivo para mim é o principal. Mas agora vamos falar do terceiro motivo pelo qual o Vasco está nessa situação. Eu considero que seja a bagunça política. O Vasco hoje se transformou num conjunto
grande, cheio de pequenos conjuntos dentro. O Vasco hoje é dividido. O Vasco é rachado politicamente, tá? Vários grupos que, cada um com os seus interesses, puxando a corda para um lado, puxando a corda para o outro. Um consegue entrar, o outro critica, o outro que era amigo agora não é mais. Então o Vasco hoje, politicamente, não consegue se acertar. O Vasco é um clube, hoje é um clube rachado, né, sem rumo, e essa divisão política enfraquece sim, porque reflete na qualidade do trabalho administrativo. Porque o que acontece quando tem muitos grupos políticos diferentes, né? Ficam torcendo para que dê errado, para que tenham motivos para criticar e motivos para, quem sabe, lá na frente, assumir o controle. Então, tudo no Vasco hoje, em matéria de política, chama-se ganância. Hoje é a ganância política também está destruindo o Vasco, tá? E o quarto motivo, gente, o que eu considero o principal, tá? O principal, mas antes de falar do quarto motivo, eu tenho aquele pedido que eu faço. Se inscreve aí no canal, dá um joinha aí, comenta, pelo menos dá aquele joinha, né? Curte aí o nosso vídeo e comenta, diga também, bota aí nos comentários os motivos que você acha que está causando essa situação caótica que o Vasco está passando. O quarto motivo que eu acho, e o mais importante de todos, tá? O que realmente derruba qualquer clube, qualquer instituição, qualquer empresa, é a falta de dinheiro. O Vasco hoje não tem recurso, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem crédito, o Vasco está sofrendo penhoras, o Vasco está em recuperação judicial, o Vasco não tem investidores com vontade de investir, injetar dinheiro para ajudar o Vasco a sair dessa situação, porque hoje o Vasco não tem credibilidade no mercado. Jogadores que estão vindo é só a base de empréstimo, tá? E em final de contrato que venha sem custo. Então hoje a falta de dinheiro impede grandes investimentos. Não temos hoje condições nem de contratar jogadores de um nível melhor, muito menos de manter jogadores no elenco, né? E isso também é reflexo dessa diretoria incompetente aí. Por quê? Porque uma diretoria tem que ter aquele feeling, aquele conhecimento, né? Aquela capacidade, aquela competência de ir no mercado financeiro e mostrar para o mercado que o Vasco é uma marca forte, é uma marca conhecida e sim, tem condições de sair dessa, né? Vou dar um exemplo, esses dois jogos que nós vendemos, que não foi eu, mas a diretoria vendeu para o mando de campo para Brasília, o jogo com o Palmeiras e o jogo com o Botafogo. Nós perdemos os dois jogos. São 6 pontos a menos, que era para ser em São Januário e foi em Brasília. E São Januário hoje é o nosso melhor jogador, entre aspas. É a grande força do Vasco hoje, não é um jogador, não está dentro de campo, é a torcida, né? E tiraram 2 vezes os jogos para outro lugar e nós perdemos. Foi 1,5 milhão, foi 1,6 milhões. É aquilo. Será que uma diretoria não consegue vender a marca do Vasco? Não consegue um patrocínio pontual? Não consegue mostrar, por exemplo, que o jogo Vasco contra o Lanús, transmitido pela TV Record, foi o 2º lugar em audiência no Brasil. Isso significa, fora o streaming, tá? Estou falando em TV. Isso significa 4 milhões de televisões ligadas na hora do jogo do Vasco. Isso significa em torno de 8 milhões de pessoas assistindo o jogo do Vasco. Será que nenhum diretor consegue mostrar isso para os patrocinadores? Olha só, vocês vão ter 8 milhões de pessoas olhando a sua marca aqui no jogo. O que precisa é ter criatividade, competência, sabe? Qualidade das pessoas, né? Não só confiar, eu botei o Felipe lá porque eu confio nele, ele é meu amigo. Não é de confiança. Não é a confiança que faz uma empresa subir. Por quê? Vou deixar um exemplo aqui. Eu conheço um dono de uma empresa que certa vez falaram para ele, você tem que botar gente de confiança aqui na empresa, no cargo de diretoria, porque precisa de gente de confiança. A resposta dele foi a seguinte: a pessoa que eu mais confio na minha vida é a minha mãe.
E se eu colocar a minha mãe aqui, ela é semi-analfabeta e mora lá no sertão, lá no interior da Bahia. Se eu colocar ela nessa empresa, ela vai me ferrar, porque ela não entende nada disso aqui. Então não é só confiança, é competência, tá? Seu Felipe, isso aí é para você. Pedrinho, isso aí é para você. Não tem apenas que confiar, porque eu confio, porque ele nunca vai me trair. Não, tem que ter competência, conhecimento técnico. E isso é o que está faltando no Vasco. Isso causa uma série de problemas e a falta de dinheiro, a falta de recurso, hoje, para mim, é o principal motivo pelo qual o Vasco está nessa situação. Se você concorda com esses 4 motivos, fala aí comigo. Se você não concorda, também não tem problema. Se você acha que tem outros motivos aí, sem problema nenhum. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas. Fui, galera.